Indefiro a exceção de suspeição apresentada pelo deputado Lindenberg Farias, mantendo-se o deputado delegado Marcelo Freitas como relator. Passa a palavra ao relator delegado Marcelo Freitas. Trata-se de representação por quebra de decoro parlamentar, autuada sob o número 22 de 2025, apresentada em 21 de julho de 2025, pelo Partido dos Trabalhadores. Passo a palavra ao defensor ad hoc para sua defesa por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Boa tarde, presidente Fábio Chuveiro. Uma indagação. A gente tem que ter as informações. Pois não, deputado Chico? É regimental que cada parlamentar representado no Conselho se manifeste em todas as etapas do processo e constitua a sua defesa. É importante para os membros desse Conselho saberem quem são essas defesas, como foram constituídas. Eu gostaria de ter essa informação. Deputado Chico, o deputado Eduardo Bolsonaro, infelizmente, não mandou nenhum representante, não constituiu nenhum advogado. Como aconteceu em outros casos, nós chamávamos o advogado da Câmara para representar, como foi da semana passada. Não tínhamos nenhum advogado disponível, por isso que a DPU enviou o senhor Sérgio, para até mesmo para fazer a defesa e ter uma defesa. A imunidade parlamentar material se estende a quaisquer manifestações relacionadas ao exercício do mandato, inclusive, mesmo não no recinto legislativo, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar. As imputações apresentadas carecem de elementos mínimos de tipicidade. Em sendo assim, qualquer tentativa de converter manifestações políticas em infrações disciplinares, especialmente quando baseadas em interpretações jornalísticas ou decisões judiciais isoladas, rompe o equilíbrio dos poderes e fragiliza a autonomia do parlamento. Todos os canais de comunicações oficiais, eles foram utilizados. Todos os canais de comunicação. E o gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro está em pleno funcionamento. Todos os e-mails que nós daqui encaminhamos a ele foram recebidos, com confirmação. Sem mais, nessa fase não é necessária a intimação, e sim após a admissibilidade. A gente não sabe aqui se o relator vai ou não vai dar admissibilidade. E, como o deputado Eduardo Bolsonaro está no mandato, ou seja, o deputado Eduardo Bolsonaro tem um gabinete, tem uma secretária, tem gente para receber, o recurso 71 de 2019 da CCJ é válido como intimação, e eu fiz questão, defensor público ad hoc, de fazer um levantamento aqui. É válido como publicação no CILEG, onde qualquer brasileiro pode ter acesso. Então eu estou aqui defendendo o Conselho de Ética e não o mérito da questão, o Conselho de Ética. Nós não estamos aqui querendo atropelar algum processo, nós não estamos aqui querendo ou não caçar o Eduardo Bolsonaro. Eu vou para a palavra ao relator, deputado Marcelo Freitas, para proferir o seu voto. Pois não, deputado Chico Alencar. Pela ordem, senhor presidente. O senhor tem a palavra. Sim, muito obrigado. Nós estamos aqui diante de uma situação inédita ao que eu tenha ciência. Fui membro do Conselho de Ética de outras legislaturas, muitos representados aqui, desde Mensalão, Petrolão, só não peguei aquela máfia do orçamento, não sou tão velho assim. Mas, ao que tenho ciência, é a primeira vez que a defesa de um representado se dá pela valorosa, imprescindível Defensoria Pública da União, cuja função está no artigo 134 da nossa Constituição, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem como dever prestar orientação jurídica e defesa dos direitos de pessoas necessitadas. Eu quero enfatizar isso. Eu fui deputado estadual, sempre prestigiamos a Defensoria Pública, que é uma espécie de patinho feio dos organismos de justiça, sempre esquecido em relação, às vezes, até ao próprio Ministério Público, e sempre ouvimos isso e confirmamos. A Defensoria Pública é a advocacia dos pobres. Então, entendo que o deputado Eduardo Bolsonaro, que declaradamente recebeu já no exterior, onde foi e pediu licença a esta casa para tratar de assuntos pessoais, alegadamente, e recebeu do seu pai, ex-presidente, uma trimestralidade ou uma semestralidade de R$2 milhões, ele está afirmando, ao não responder a nada, ao pedir que a sua representação se desse à sua revelia, ao indiretamente, portanto, recolher a Defensoria Pública, que ele é um indivíduo necessitado, pobre, que precisa recorrer dessa defensoria com tantos e tão ingentes trabalhos a desenvolver em função da multidão
de desvalidos desse país para que a sua defesa assim proceda? E, por fim, eu ouvi o defensor, Dr. Sérgio Armanelli, dizer que nós aqui do Conselho presumimos ciência do representado, e Vossa Excelência Presidente já falou que essa ciência lhe foi dada, e exigir... Deputado Chico Alencar, para concluir, até porque nós vamos ter o período de discussão da matéria. Ele exigiu comprovação documental. Eu acho, com todo respeito à Sua Excelência, que cumpre a sua função, defendendo um privilegiado que mora nos Estados Unidos, ele, na verdade, atacou muito esse Conselho ao dizer que a gente, na verdade, presumiu que ele tinha ciência, que não apresentou nenhuma prova. O Conselho exige respeito. Voto do relator. A imunidade material, consagrada no caput do artigo 53 da Constituição Federal de 88, estabelece que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, constituindo-se em garantia essencial a independência funcional do legislador e a plenitude do mandato representativo. Essa prerrogativa não se circunscreve apenas ao âmbito interno ou aos pronunciamentos formais em plenário. Ela se projeta para o contexto internacional, refletindo a natureza supra-individual da representação política que transcende limites geográficos e integra o exercício legítimo da fiscalização e do dissenso institucional. A responsabilização de um parlamentar por ato de governo estrangeiro equivaleria a negar a soberania dos Estados e a violar o princípio da extraterritorialidade das leis nacionais, consagrado não apenas na doutrina clássica, mas também em instrumentos contemporâneos como a Carta das Nações Unidas. Seria, além disso, a nosso sentir, um absurdo jurídico e político. Nenhum sistema democrático consolidado admite a punição de um cidadão por decisão soberana de outro Estado. O que se observa, tanto na doutrina quanto na prática internacional, é a clara distinção entre crítica política e ato de hostilidade institucional. Em democracias consolidadas, parlamentares de oposição frequentemente recorrem a organismos internacionais para expor visões críticas sobre políticas internas, sem que isso seja interpretado como ato de traição ou quebra de decoro. Há que se reconhecer, nos termos apresentados pela Defensoria Pública da União, a inépcia formal da peça inaugural. Em conclusão, ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pelo arquivamento da representação proposta pelo Partido dos Trabalhadores em face do deputado Eduardo Bolsonaro. Sala do Conselho de Ética, em 8 de outubro de 2025. Deputado federal, delegado Marcelo Freitas. Obrigado, senhor presidente. Declaro aberta a discussão da matéria. Passa a palavra ao deputado Sargento Gonçalves por até 10 minutos. Peraí. Nós queremos pedir vistas. Não, Presidente, eu queria pedir vista também. nós também queremos Vista, pedir, claro. pedir vista, presidente. Vista concedida ao Não, o deputado Partido dos Chico Trabalhadores Alencar. também quer. Quem mais? Helter. Deputado Welter. Nós também queremos pedir de vista. Deputado Dimas Gadelha. E deputado? Vista coletiva, presidente. Vista Deputado Paulo coletiva. Vista conjunta. Então, vista concedida, passamos para o próximo item.